cola essa desculpa? É, vamos ver, né? A festa do pijama, aliás, foi até eu primeiro cravei em texto, aproveitando a piada do meu amigo Guilherme Macalossi. Foi fazer a festa do pijama lá na Embaixada da Hungria, já no dia, né? Olha aqui, olha aqui. Tem uma. Eu começo a responder isso comentando e um pouco o sentido do meu texto de hoje no UOL, né? Comentando uma conversa enjoada aí, segundo a qual Bolsonaro, na verdade, ele não cometeu crime nenhum, porque não é proibido dormir na embaixada, não é proibido dormir na embaixada e também não é proibido pedir refúgio. Tem um monte de texto por aí falando isso. Tem até gente boa falando, tem gente que não presta falando isso, e gente que não presta, costuma dizer coisas que não prestam. Mas tem até gente boa com essa besteira dizer que não é ilegal pedir refúgio. Não, o pedido de refúgio em si não é uma ilegalidade. Dormir numa embaixada não é uma ilegalidade. Você não vai encontrar, Fabíola, em nenhum lugar dizendo quem dormir em embaixada incorre em tal crime, a pena. Não tem isso, obviamente, né? O que tem, nunca e é necessário que a gente. Eu já disse isso, mas eu repito: o que tem é o artigo 312 do Código de Processo Penal, que, no caso de pessoas investigadas, né, estabelece 5 hipóteses para a prisão preventiva, desde que exista prova de que o crime aconteceu, e a prova de que crimes aconteceram são gritantes, tentativa de golpe de Estado, e desde que exista indício suficiente de autoria. Sim, e existe indício suficiente de autoria de que Bolsonaro participou de uma conspirata golpista. E aí, então, havendo essas duas pré-condições, você tem 5 hipóteses para prisão preventiva. Risco à ordem econômica, risco à ordem pública, risco à instrução criminal, o investigado mexer com prova, com testemunha, etc. Risco de não cumprimento da lei penal, isto é, de fuga, né? E descumprimento de alguma medida cautelar, que foi o caso da decretação da prisão do Mauro Cid. No caso do Bolsonaro, obviamente, se pergunta se, sem passaporte, 4 dias depois de ter o passaporte retido, e, portanto, ele estava impedido de sair do Brasil legalmente, ele vai para a embaixada da Hungria, de um aliado seu, de um extremista de direita, aliado seu, que, aliás, está enfrentando protestos lá na Hungria, né? Um semi-ditador, digamos assim, né? Que conseguiu dominar o Ministério Público, conseguiu dominar a justiça, e hoje são capachos seus num governo autoritário, reacionário, antissemita, delirantemente antissemita, né? Que é o governo da Hungria, comandado pelo Viktor Orbán. Se o Bolsonaro vai para essa embaixada e dorme lá 2 dias, considerando que essa embaixada fica a 20 minutos de sua casa, que é preciso, são 13 quilômetros que separa a casa de Bolsonaro em Brasília, o lugar que ele fica em Brasília, da embaixada. Ele precisou dormir lá 2 noites? Levar travesseirinho, ursinho, blabal, cafeteiro. Para quê? Então, obviamente, surge a suspeita, né? E se a desculpa que eles forem dar é essa que passou a circular, que a Mônica deu em outros lugares, eles não dão uma explicação de por que ele foi. Eles entram no mérito da decisão do Alexandre. Olha que coisa curiosa.
não deixa de ser engenhoso. Diz assim: ah, se Alexandre quisesse decretar a prisão preventiva dele, já teria decretado. Então, ele não estava com medo da prisão. Logo, se descarta que ele pudesse estar pensando em pedir refúgio, asilo, ou sei lá que nome queiram dar, a partir da interpretação das motivações do Alexandre. Mas aí não interessa as motivações do Alexandre, interessa as motivações dele. Eu sei lá se ele recebeu alguma informação de que Alexandre pudesse decretar prisão preventiva, ou se desde já está pensando em se escafeder, porque se há coisa certa como um dia após o outro, é que Bolsonaro será preso. Ele será condenado e preso. Não há a menor possibilidade de isso não acontecer, a menos que se arme um grande circo no Supremo, que não vai acontecer, não há risco de acontecer, ele vai ser condenado, ele vai para a cadeia. Então, é evidente, né, que ele foi buscar a guarida na Embaixada da Hungria, de um aliado político seu. Aliás, a matéria do New York Times não deixa dúvida a respeito disso, né? Assim, é tão óbvio. A imprensa húngara noticiou, e noticiou com esse óbvio viés também, porque não existe explicação plausível, a não ser a única, não é? Por que que foi dormir lá? Ah, não, eu queria conversar muito com quem? Com o embaixador húngaro, mas precisa ficar lá 2 dias, dormir lá 2 dias, ficar lá 2 dias e meio. Ainda que estivesse num papo com o Orbán, também precisa de 2 dias e meio. Por que que precisa dormir lá? Não tem explicação. Daí que, não tendo explicação, a sua defesa, tudo indique, tenha resolvido entrar nas motivações do Alexandre, o que é maravilhoso, né? Eu nunca vi isso. Não, não, não tem nada a ver. Olha, quero explicar que, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes tinha nada indicando que ele fosse fazer tal coisa e tal. E aí a pergunta: existe motivo para prisão preventiva? Existe, claro que existe, está dado. Está dado. Ele é investigado, ele tem um comportamento hostil em relação à corte, ele comandou um ato contra o Supremo, porque é preciso que se diga que aquele ato foi contra o Supremo, não é? O orador mais eloquente daquele dia, que organizou o ato com ele, o Silas Malafaia, fez um discurso contra o Supremo. Portanto, eles têm a convicção, ou pelo menos fingem ter a convicção, de que o tribunal está fazendo um julgamento político. Eles não reconhecem a independência do tribunal, porque são coisas muito diferentes. Você apresentar a defesa, e isso no mundo democrático todo se apresentam defesas, respeitando a corte. A corte está aí, está fazendo seu trabalho, tem esse encaminhamento e nós vamos nos defender dizendo não é assim. Temos outro entendimento e pedimos à corte que considere esse entendimento outro. Isso é uma coisa, é o que se faz nas democracias. E existe o outro comportamento, quer dizer, que diz: essa corte é ilegítima, ela não pode me julgar, né? Que é o que eles têm feito. Então, é evidente que, se não acho que vá fazê-lo, se o Alexandre quiser razões para a prisão preventiva, a razão para a prisão preventiva está dada. Aliás, essa razão existia quando ele deu aquela entrevista para aquele extremista de direita lá de Portugal, com os ataques que fez à corte de novo, acusando a corte de ter ajudado a eleger o Lula de maneira ilegítima e de processá-lo de maneira ilegítima, é o que está ali, quando fez o ato e agora de novo, né?
Ele está procurando ser preso, que é outra tese também, que tem um monte de gente, não, o Supremo não pode cair na armadilha de Bolsonaro porque ele quer ser preso para botar fogo no país e tal, e quem sabe também já interferir já nas eleições municipais. Eu não sei se ele quer ser preso. Quem quer ser preso procura refúgio em embaixada, porque aí eu tenho de partir para um outro caminho. Aí eu tenho de partir para a seguinte coisa: quer ser preso, foi para a embaixada e o vazamento foi feito pelo próprio bolsonarismo. Aí eu acho um pouco fantasioso, né? O próprio Bolsonaro, a turma dele deu um jeito de vazar o material e vazou justamente para o New York Times. Acho que aí é um pouco complicado, né? Eu descarto absolutamente. Bom, eu já não descarto mais nada no mundo, né? Como dizia Jô Soares, se essa xícara falar oi, Reinaldo, eu digo oi, xícara. Também, né? Tudo é possível. Mas não vejo elementos suficientes para alimentar essa hipótese ou dar curso a essa hipótese. Né? A Alexandre vai fazer agora? Acho que não. Acho que não. Até acho conveniente para o andamento das coisas que um presidente da República seja preso depois do trânsito em julgado, né? O que não aconteceu com Lula, por exemplo, né? Embora condenado sem prova. Mas, de qualquer modo, a explicação não é explicação nenhuma em sendo essa. E eu duvido que exista alguma, né? Duvido que exista alguma. Porque é que alguém que demora 20 minutos para chegar até a embaixada, se quiser conversar qualquer assunto, resolva dormir lá 2 noites. Que não seja, quando menos, ter tomado a decisão de se escafeder e depois, por alguma razão, voltou atrás. O Né? Reinaldo, a resposta de Alexandre de Moraes, ela deve vir imediata, quer dizer, assim que ele receber, ou você acha que pode vir mais para frente? Como é que deve ser esse cronograma aí? Eu não acho, não creio que ele, não, em princípio, ele não tem prazo, ele deu 48 horas para receber a explicação, né? Não tem prazo para ele tomar uma decisão a respeito, se vai tomar uma decisão, se vai mandar abrir uma investigação, ou o que quer que seja, né? De Mauro Cid É, foi imediata, né, Reinaldo? Porque muita gente está fazendo a semelhança. Isso que eu até queria te colocar aqui. Muitas pessoas estão fazendo essa. Porque quando aconteceu com Mauro Cid, vazaram aqueles áudios de Mauro Cid. O Alexandre de Moraes chamou Mauro Cid, aí foi diferente, né? Não foi um pedido para que a defesa de Mauro Cid apresentasse uma explicação. Chamou Mauro Cid para uma reunião lá e para um esclarecimento, né? E aí, é na que aí tem sequência, determinou a prisão. tem uma diferença de gravidade, né? Aquilo que Mauro Cid está acusando, naquela fala de Mauro Cid, né? Aí precisa identificar qual é a armação, tanto é que se abriu uma investigação para saber que diabo é isso, né? Ali ele desmorona, ele faz desmoronar o próprio edifício da investigação. Ele está dizendo: olha, eu estou sendo coagido, não é bem assim, me obrigam a falar coisas que eu não falei. Ele fez a delação, uma delação que foi homologada, então aí precisa ver o que aconteceu. Aí na conversa, e houve um mandado de busca e apreensão, e aí então o Alexandre de Moraes chegou à conclusão de que havia obstrução da investigação, né, e também descumprimento de medida cautelar, que encontraram-se lá aparelhos, sei lá mais o quê, né, e por isso ele foi preso. Né. Então havia ali uma afronta clara, inclusive a medidas cautelares. Como eu disse aqui no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma das 5 motivações para a prisão preventiva é desrespeitar a medida cautelar, né? A outra é obstruir, uma outra é obstruir a apuração e tal, que é mexer com a instrução criminal e tal. É, O Alexandre pode dar uma resposta imediata, pode demorar um pouco, agora eu não vejo porque vai demorar, né?
Eu entendo que a melhor resposta para isso seria abrir uma apuração específica. Que diabo aconteceu? Né? É, porque é claro que a explicação será insuficiente, porque não tem explicação, a não ser uma. Né? Então, talvez se devesse abrir uma apuração. Agora, não creio que vá haver, não por isso, né, a decretação da prisão preventiva. Entenda, o fato de eu achar que é motivo de decretação de prisão preventiva não quer dizer que eu acho que vá haver prisão preventiva. Que é motivo, é. Escancarado. Terceiro motivo. Parece que o Bolsonaro quer colecionar motivos. Né? Daí que vem esse negócio que se fala por aí, ele quer ser preso, ele quer ser preso. Não acho que ele tenha o perfil de quem queira ser preso. Não, não o vejo com esse perfil. Né? Com esse grau de heroísmo e tal. Né? Mas acho que a resposta será rápida. Né? E não creio que vá haver decretação de prisão preventiva, embora o motivo exista. Eu acho que é mais uma marca-se mais um pontinho ali, né? Tem mais uma marquinha na ficha dele, Uhum. né? Tem mais um ponto negativo, como havia quando eu estudava, né? O professor dava ponto negativo, né? E depois podia ter. Eu Ponto nunca negativo era apliquei. muito ruim. Menos Não, dois, menos um, isso. menos meio, menos Eu não 0,25. fiz isso como professor e nem como aluno fui alvo de ponto negativo, porque eu era bastante É. comportado. Mas você mesmo falou aqui, né, no Dentro da texto. sala, ao menos. É muito grave essa. Eu lembro quando saiu essa informação, a gente foi o primeiro aqui a repercutir isso, né, do New York Times, Sim. essas imagens. A gente até foi surpreendido nós dois com o que foi trazido aqui pra gente. E é isso, é algo que é muito grave também, né? E O, claro, você, está lá o título, né? Que nós falamos, é prisão preventiva, meu filho. Se quiser, é prisão preventiva. é. Não tem jeito, né? Agora,